Antes de nós seguirmos mais um pouquinho, quero saber se alguém formulou alguma pergunta, tem alguma curiosidade, alguma experiência breve, que não demore nada, meia hora, né, Marta? Alguém tem alguma pergunta? É só acenar para o irmão Cícero. Não? Tem perguntas aí? Ninguém? É bom hoje. Quando não tem pergunta, diziam os meus professores, é porque todo mundo está sabendo tudo. Aí outros diziam, ou não está sabendo nada. Então nós vamos seguir aqui num detalhe que eu considero assim muito importante, que quando eu comecei a ler a Bíblia e vi essas coisas, tipo, quando Deus fala para Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu já o rejeitado? Eu tomei conhecimento desse texto, eu ainda habitava no frigorífico. Então, o que acontecia? Tinha-se na denominação batista, e isso ainda está na cabeça de muita gente, né? Que nós temos que estar lutando até o fim. Esse fim não existe, né? Até o fim por alguém. Era a tal da evangelização. Não tem que falar o tempo todo e insistir, blá, 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 blá. Ou seja, é como se nós fôssemos o Espírito Santo e nós que fôssemos levar alguém a reconhecer os seus pecados, né? O Espírito Santo veio para nos, como é que diz a palavra? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas muita gente está tomando esse lugar do Espírito Santo e está querendo levar as pessoas para a igreja na marra. Nada funciona na força nesse reino. Como diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, quando eu vi esse texto do profeta Samuel, Deus falando, tu vai ter dó se eu já rejeitei? Quer dizer, eu já consumei a história e você ainda está lá insistindo. Depois a Bíblia vem e diz, não lançai pérolas aos porcos. Jesus vai e diz, se você entrar numa cidade e pregar e alguém não quiser receber o seu testemunho, vira as costas, sacode a poeira dos pés, segue o caminho. Haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Coisas desse tipo que me ajudaram muito na caminhada e me libertaram naquele pensamento de querer ser mais bonzinho do que o próprio Deus. Porque é assim que muita gente tem se comportado, como Samuel. Deus está falando assim, Samuel, eu rejeitei Saul. Aí Samuel vai e invade as madrugadas orando por Saul. Não está vendo que está perdendo seu tempo? Tanto está perdendo que Deus vem e diz assim, vem cá, até quando tu vai me importunar com essa oração aí? Eu já não falei que rejeitei? Você sabe que você pode estar orando e a sua oração está sendo apenas uma perda de tempo? Tudo que nós vamos fazer tem que ter uma direção de Deus. E essa direção está vinculada muitas vezes ao nosso próprio entendimento das situações. Nós precisamos entender as coisas, senão nós ficamos a lutar por aquilo que já é causa perdida. Aqui então diz, Jeremias 7,16, tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus está falando que tem situações que não adianta você ficar importunando ele, ou seja, coisas que ele já consumou, coisas que ele já encerrou, ele já modificou os seus projetos, já designou os seus caminhos, já ordenou os seus mensageiros de forma diferente. Então, se eu insistir em orar por aquilo, não vai ser uma oração agradável a Deus, vai ser uma
importunação. Irmão, você sabe que a importunação é aquela coisa que te causa ira, repulsa. Qual é? Muitas vezes você vê uma pessoa, por que você matou? Aí o camarada diz assim, ele ficava me importunando. Usa inclusive essa expressão. Quer dizer, importunar é uma coisa horripilante, sabe? É uma coisa que te tira do sério. E Deus está dizendo assim, Jeremias, tu não me importunes com oração com relação a esse povo. Eu vou massacrar todo mundo. E muitas vezes, nós cristãos, queremos dar para Deus aquele caráter bonzinho. O bom Senhor de todos os tempos. Deus é bom, sabe como que eu entendo a bondade de Deus? Antes que eu me meta num caminho tortuoso, quando eu venho para entrar pela porta do caminho tortuoso, lá está Deus dizendo assim, ei, não entra nesse caminho aqui não, vai pelo aquele lá. Aí eu insisto, não Deus, mas eu gostei esse daí é bonito, o senhor está até na porta. Estou na porta para te impedir, cara, vai para outro. Não, eu quero ir para esse. Ah, é? Então Deus foi bom? Lá dentro daquele caminho, Deus desce o chicote. Ele não é bom? Ele é bom, ele estava no começo. Antes de eu entrar no caminho, ele foi e me disse, não entra nesse caminho. É assim que eu entendo a bondade de Deus, as suas misericórdias. Agora, depois de eu saber da verdade e insistir em trilhar um caminho que não é projeto dele, aí, meu irmão, aguenta as consequências, porque a coisa fica feia. Jeremias, não me importunes, eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Deus está demonstrando uma determinação de ira. Bom, como nós vamos ver historicamente, se você ler alguns historiadores, principalmente Flávio Joséfo, nesses detalhes dessas destruições, as coisas são complicadas demais. Deus oprimiu as cidades de Israel em determinados níveis, lhes deixou cercado com fome, ao ponto de eles, em tamanha angústia, mães chegarem a cozinhar os filhos para comer. Você tem como imaginar a que nível chegou a opressão na cabeça das pessoas? Se você ler, a Bíblia fala sobre isso claramente, mas a explanação desses detalhes está com os historiadores, principalmente esse chamado Flávio Joséfo, em que ele coloca os detalhes de como acontecia isso, como que a fome foi acontecendo, a sede, como a escassez, como as pessoas que tentavam fugir da cidade, dos cercos dos inimigos. A coisa é muito horripilante, mas a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Ignorar o projeto de Deus para as nossas vidas seria melhor não ter nascido. Seria melhor não ter nascido, não ter vindo à existência. Isso seria melhor do que conhecer Deus e não se curvar aos seus projetos. Deus tem coisa muito gloriosa para os que andam na sua palavra e tem coisas muito horrendas para os que não andam na sua palavra. Assim como herdar a glória de Deus é uma coisa que você não consegue achar palavras para definir, assim também ser condenado por Deus é outra coisa que você não consegue achar palavras para definir.
Então, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus se manifesta, Deus tem os seus critérios de misericórdia, até pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, até pessoas que nunca ouviram falar de Evangelho, até pessoas que nunca ouviram falar dos conceitos religiosos verdadeiros que compreendem Antigo e Novo Testamento, até essas pessoas, no fundo, de alguma maneira, Deus colocou dentro delas esses conceitos que as podem salvar. Quem já leu o livro Fator Melquisedeque? Fator Melquisedeque é um livro que conta umas experiências impressionantes de pessoas que nunca tinham ouvido falar no Deus vivo e verdadeiro, mas que tinham claramente no seu meio os conceitos desse Deus vivo e verdadeiro. É impressionante o livro Fator Melquisedeque. Agora, aqui, observa só, que Deus diz, no verso 20, assim diz o Senhor, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. Aí diz que se derramarão sobre, me ajuda aí, sobre os homens, quem mais? Os animais, quem mais? Árvores, quem mais? Os frutos da terra, só? Então veja, se derramar sobre os homens, quer dizer, aquela sociedade ali já era, vai entrar todo mundo em parafuso, angústia e sofrimento. Animais é símbolo de nações. O fracasso de Israel acabou destruindo não só Israel, mas a outras nações também. O próprio apóstolo Paulo diz que a queda de Israel foi a glória dos gentios. Então, quanto mais, diz Paulo, a sua restauração seria como vida dentre os mortos. Paulo reconhece isso e todos os que estudam a palavra reconhecem isso. Por quê? Porque se Deus traçou com Israel um projeto daquele tão maravilhoso, quando chega a hora de mandar o Messias para dar continuidade ao seu projeto, Deus, na verdade, enviando o Messias, ele não continuou o seu projeto com Israel, ele interrompeu. Então Deus teve que se voltar para os gentios que não tinham nenhum conceito e recomeçar tudo de novo. Teve que pegar um povo sem origem, sem princípios, sem conceitos, sem noção do Deus de Israel, sem noção de tantas coisas. Deus teve que recomeçar tudo de novo com os gentios. E cá entre nós é como se Deus estivesse até hoje tentando recomeçar tudo de novo. Israel já tinha sua base, Israel já estava firmado, fortalecido, estabelecido. Então, quando Israel, Deus está dizendo, eu derramarei a minha ira sobre os animais, a queda de Israel afetou todas aquelas nações em volta que Deus tinha projeto de fazer de Israel um farol para iluminar todas as nações. O que você acha da notícia que a terra Raabe, lá em Jericó, mencionou, desde que foi ouvido que o vosso Deus abriu o mar vermelho, desde que foi ouvido que o vosso Deus soterrou os egípcios no mar, desde que foi ouvido que vocês secaram as águas do Jordão, desde que foi ouvido isso, aqui nessa cidade, ninguém mais tem força de se levantar contra vocês. Olha o projeto de Deus através de Israel. O que você imagina quando Israel estava cercado pelos assírios? E que a notícia se espalhou de que toda aquela tropa não lançou uma flecha na cidade, 185 mil guerreiros amanheceram mortos num acampamento. O que você imagina que as nações vizinhas, que conceito as nações vizinhas tiveram a respeito do Deus de Israel ouvindo essa notícia?
O que você imagina que aconteceu? Mas Israel, a lâmpada do mundo, que era Israel, apagou-se. As nações continuaram a viver o seu próprio mundo, os seus próprios deuses, os seus próprios conceitos. Por culpa de Israel, bilhões de pessoas deixaram de conhecer o Deus verdadeiro, fizeram atrocidades e baixaram ao inferno. Por culpa de Israel. Por isso que Israel, se você quer ver uma nação que conheceu sofrimento, quer ver uma etnia, uma raça que conheceu a amargura, veja a história de Israel. A história de Israel demonstra amarguras que, se fosse imaginar, não daria para imaginar. Veja ali, entra na internet e digita assim, fotos do Holocausto. Você vai ficar impressionado. Você vai achar que talvez aquelas fotos não sejam uma verdade, como um general russo mesmo disse, né? Quando a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada, o general russo entrou com as suas tropas nos campos de concentração alemães. Quando ele viu aquele caos, ele chamou os fotógrafos e disse assim, fotografem tudo isso, fotografem abundantemente, porque um dia vai se levantar algum louco que vai dizer que isso aqui nunca existiu. Porque ele ficou impressionado com aquilo que ele viu. E ele disse, alguém um dia vai dizer que isso não é real, não é verdade esse negócio. Fotografem tudo isso. E ali estavam os judeus trucidados. As experiências que Hitler fez com os judeus é coisa da mais desumana possível, a ponto de abrir cabeça de pessoas para ver o cérebro funcionando. E tem outros detalhes que eu não vou nem mencionar aqui, porque eu sei que nem todo mundo tem estômago para ouvir certas coisas. Então a gente fica por aqui. Mas por quê? Porque horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, Israel passou tudo isso, por quê? Porque Deus estava cobrando de Israel os bilhões que ele teve que lançar no inferno, porque Israel fracassou. Filho do homem, eu te pus por atalaia. E se o justo se desviar do teu caminho, e você não o avisar, ele morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dele eu requererei de ti. Israel pagou por outros que foram para o inferno, não tenha dúvida disso. E a igreja de Jesus Cristo vai pagar por um mundo que está indo para o inferno, da mesma maneira. Na grande tribulação, as portas da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada, mas a grande massa da igreja, eu diria, 90% ou talvez mais dos que se dizem igreja não serão arrebatados e eles serão trucidados, igualzinho o holocausto de Israel, serão trucidados na grande tribulação. A igreja pode se preparar que ela vai pagar caro. Quem é a igreja? Toda essa raça que está por aí se dizendo cristão, mas não vive Cristo. Eles vão pagar caro, eles não vão comer o pão que o diabo amassou, eles vão comer o pão que Deus amassou. É muito pior. Então, esta é a realidade. Deus está dizendo aqui, ó, vou derramar a minha ira sobre todas as nações, porque Israel fracassou. Aí diz assim, e tem mais, vou ainda, diz aqui, né, derramarão a minha ira sobre esse lugar e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Quer dizer, sobre os frutos da terra significa a horripilância, a escassez, significa quando um povo é levado cativo, né? Porque isso aconteceu, veio o cativeiro. Então, quer dizer, foi por aí, você vai imaginando muitas coisas. Agora, ainda tem mais. Sobre as árvores. Essas árvores aqui representam... O que representa a árvore? Não só homens aqui. A árvore representa ministério.
No caso aqui, mais especificamente, o sacerdócio. Claro que não existe ministério, não existe sacerdócio sem homem. Árvore significa homem. Mas aqui, mais especificamente, avançando direto para um ponto, é essa questão. Então, Deus está dizendo, a minha ira vai se derramar até sobre aqueles que dizem ser os meus representantes. Eles vão ver o que eu vou fazer com eles. Eles não cumpriram o papel deles, eles fracassaram. Irmão, eu conheci um maluco que pensa que é pastor. Por quê? Só para ser maluco. Olha a história que o camarada teve a coragem de me contar. Ele está na casa dele. Aí daqui a pouco bate na porta dele um grupo e diz assim, nós queremos que você seja nosso pastor. Que ele era pastor auxiliar de uma igreja. Qual é a história? Um grupinho de rebeldes se levanta lá contra o pastor, discute com o pastor, discute com a mulher do pastor, isso tudo dentro da igreja, dentro do lugar que eles chamam de santuário, e diz que Deus ali é adorado. Lá dentro da igreja, lá dentro do santuário, querem sair no braço com o pastor, uma briga danada, porque o pastor queria fazer alguma coisa, alguém não concordou, começou aquela discussão, e blá, 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 aí esse grupinho de rebeldes, debaixo de maldição, vai lá bater na porta dele, brigamos lá com o pastor, não queremos mais ir para a igreja, não queremos que tu seja o nosso pastor, vamos fundar uma igreja. Aí o infeliz vai e se torna pastor de rebeldes amaldiçoados. E aí fundaram o que eles chamam de igreja. Eu chamo de porta do inferno, mas eles chamam de igreja. Então, olha o conceito. Este homem, conversando comigo, ele falou assim, eu entendi uma coisa, que a Santa Ceia não é para a igreja de Jesus Cristo. Eu fiquei na minha. Provavelmente ele leu algum estudo meu, porque veio com esse assunto, eu não toquei em nada, mas eu fiquei na minha. Aí ele disse assim, só que, se eu tocar nesse assunto, muita gente vai se desviar da igreja. Muita gente vai embora, vai procurar outra igreja, então eu não toco nesse assunto. Aí eu falei assim para ele, depois que eu me toquei no que eu tinha falado, falei assim, se eu fosse agir assim, eu me consideraria um hipócrita, conhecendo a verdade, mas levando o povo a praticar a mentira. Mas quando eu falei que eu caí na real, que eu estava chamando ele de hipócrita. Mas eu só pude pensar isso, foi incrível. Depois, Deus apagou da minha mente que eu iria claramente chamá-lo de hipócrita. Só depois que eu falei que eu caí na real. Mas eu vi que era um projeto de Deus. Ele abriu os dois olhão na minha direção, mas foi só o que ele fez. É isso que nós estamos aqui nesse exemplo. Sacerdotes que não cumprem a sua missão com a verdade absoluta, sim, sim e não, não. Ah, mas o irmão vai ficar insatisfeito, tchau, a porta fica logo ali. Aquele irmão vai torcer o nariz, que é um alicate para distorcer. Eu não posso faltar com a verdade de forma alguma. Mas, como alguns já me disseram, né? Olha, pregando desse jeito, você não espera igreja cheia não, né? Falei, eu não espero igreja cheia nem vazia. Eu espero poder todo dia deitar minha cabeça no travesseiro e saber que falei a verdade. Se a igreja vai estar cheia ou vazia, isso não me interessa. E hoje eu tenho a maior igreja do mundo. Hoje a minha igreja é a maior igreja do mundo. É lá na África que os meus CDs estão rodando, para congregações inteiras. Um pastor da África me diz, aos sábados aqui, a programação é contigo, pastor. Eu falei, é mesmo? É, porque aqui na África, eu pego todos os seus seminários aos sábados e ponho para toda a igreja, convido todas as congregações, lá chamadas assembleias também, e nós temos um terreno muito grande aqui, botamos o som e todas as congregações se reúnem aqui ao sábado para ouvir os seus CDs. A minha igreja é a maior do mundo, meu irmão. Hoje eu prego na Espanha, eu prego em Londres, eu prego na Argentina, eu prego no mundo inteiro. A minha igreja, como se costuma dizer, né? A minha é a maior do mundo. E eu não estava preocupado com isso.
Mas hoje é a minha voz que o Senhor Jesus leva com a palavra que é dele para transformar vidas no mundo inteiro. É a minha voz. E se é a minha voz, eu tenho um galardão para receber um dia em algum lugar. Agora, Deus está falando aqui, vou derramar minha ira sobre as árvores, sobre os que têm ministério, sobre os que têm chamado sacerdotal aí, sobre a liderança. Esses vão conhecer a minha ira, porque cá entre nós, meu irmão, por mais que alguém não queira a verdade num lugar, mas se Deus achar ali as histórias costumam ser diferentes. E Abraão entendeu isso. Se nessa cidade aí, de tantos justos, faltar não sei quanto, tu vai destruir? Deus fala assim, ó, se tiver um justo nessa cidade, eu não vou destruir essa cidade. Ou seja, ainda que no meio de uma geração profanada e corrompida, se tiver né, como Isaías, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Aí vem o serafim lá, com Atenaz, santifica os lábios dele, e por causa de Deus ainda vai sustentar aquela nação com grandes lições, com grandes livramentos, até que se consume os projetos de Deus. Então, se tiver e ali no caso, os sacerdotes, não tinha nenhum. E tem uma expressão bíblica que eu acho muito interessante, quando Deus diz assim, procurei por que estivesse na brecha, e não encontrei. E Deus fala assim, se eu tivesse achado eu não teria destruído esta cidade. As árvores ali estão representando o sacerdócio que também fracassou, a exemplo da igreja. E é por isso que hoje nós não somente somos um sacerdote, porque todos os sacerdotes fracassaram, nós somos o grito da meia-noite. Nós já não trabalhamos por uma questão igreja, nós trabalhamos para despertar a igreja. É algo muito mais profundo. Temos mais perguntas por aí? Alguém se animou, conheceu, despertou? Ninguém? Tem? O livro de Isaías está falando sobre o milênio e as profecias vão acontecer? O livro de Isaías está falando sobre muitas coisas. O livro de Isaías está profetizando tudo que você puder imaginar que a Bíblia tenha. O livro de Isaías, ele é considerado o resumo da Bíblia. O livro de Isaías, fantasticamente, quantos capítulos tem o livro de Isaías? 66. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos livros são o Antigo Testamento? Quantos livros são o Novo Testamento? 27 com 39, dá quanto? 66. Até aqui, o 39º livro, 39º capítulo de Isaías, ele vem falando de coisas bem legais, especificamente do Antigo Testamento. Quando ele começa, a partir do capítulo 40 para frente, ele começa a falar de coisas muito mais específicas ao reino do Messias. Aí aqui entra uma série de coisas, até milênio, até a consumação de um novo reino, uma série de coisas. Então Isaías é o livro que fala de tudo, aonde quando nós estudamos teologicamente falando, nós mencionamos dizendo que Isaías é o resumo da Bíblia. Inclusive, a profecia de João Batista, que Lucas escreve dizendo que a lei durou até João Batista. Então, no 39º capítulo de Isaías, aparece a profecia sobre o Elias, o Messias, ou o precursor do Messias que viria, aonde isto se cumpre sobre a pessoa de João Batista.
Então, são detalhes muito tremendos, detalhes muito gloriosos. Então, tudo que está escrito em Isaías, tem coisas que já se cumpriram, como por exemplo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e etc. Tem outras coisas que ainda vão se cumprir. Isaías 53, por exemplo, já se cumpriu. Aquele retrato falado de Jesus, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, como ovelha muda foi levada ao matadouro. Então, em Isaías, o que ainda não se cumpriu, pode esperar que vai se cumprir. Ninguém mais perguntas? Vamos encerrar já? Vamos? Então vamos. Vamos ficar por aqui em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus.